Humilhação, constrangimento, violência psicológica repetidas vezes. Ingredientes essenciais para definir assédio moral. Prática bastante comum no ambiente de trabalho. A cada dia aumenta a quantidade de denúncias na justiça. Só no Brasil, mais de 42% dos trabalhadores já foram vítimas de assédio moral. O assediador, ele tem prazer em maltratar, prazer em humilhar, levando o sujeito ao isolamento. Ele silencia o sujeito e ele, sem voz e sem pares, ele vai para o adoecimento. Esta merendeira de uma escola pública que não quis ser identificada sofreu com os maus tratos da diretora da instituição de ensino. Num determinado momento em que o quantitativo de funcionários dentro da cozinha de merendeiras ficou bem menor do que era necessário, começou a sobrecarga muito grande de trabalho e quando a gente se posicionava contrária a estar fazendo determinadas coisas que já não era da nossa obrigação de fazer, ela brigava e chamava atenção na frente de todo mundo, causava um constrangimento enorme. Não estava dando mais, eu estava ficando doente. Eu fiquei de licença 15 dias porque eu tive um desmaio em casa, logo assim que eu cheguei do serviço. E aí quando eu cheguei no médico, o médico falou que aparentemente eu não tinha nada. Há 3 anos, os médicos diagnosticaram assédio moral e síndrome de burnout. As pessoas me veem e acham assim, ela não tem nada, não é porque, infelizmente, não é uma situação de dizer assim, ela está com resfriado e está em cima da cama, está doente. É uma coisa no psicológico da gente mesmo, sabe, que eu queria não passar. E falar disso é horrível. O Sindicato dos Professores já faz até campanha para explicar o que é assédio moral e síndrome de burnout, que se tornou comum dentro das escolas. Em síntese, ela é a síndrome da fadiga crônica, né? Quando a pessoa entra num nível tal de estresse e de fadiga, né, tão grande que ela começa a apresentar outras características, ou seja, somatizar outras doenças. A primeira delas é o que poderia ser confundido, assim, normalmente era confundido com uma depressão leve. Depois até mesmo desenvolver doenças do pânico. É comum ver professores com doenças do pânico, que não conseguem nem ir ao local de trabalho. O assédio moral se espalha por diversas categorias profissionais no país. Hoje, a dos bancários é a que mais sofre, tendo cerca de 40% dos funcionários vítimas de constantes perseguições e humilhações. O assédio vem crescendo cada vez mais. E na categoria bancária já supera a questão das lesões por esforços repetitivos. Hoje o volume de afastamento por assédio moral é muito grande, a Previdência Social já reconhece como acidente de trabalho em alguns casos, naturalmente tem dificuldade de reconhecer, de caracterizar todos os casos que acontecem, mas a Previdência aos poucos vem reconhecendo. A ex-bancária Márcia mantém um relacionamento estável com a aeromoça Fernanda. Quando o chefe de Márcia descobriu que ela era homossexual, deu início à perseguição e série de humilhações. Não é o gerente que está te perguntando, e sim o César homem. Quem é o homem, quem é a mulher do seu relacionamento? Ele me perguntou isso e para mim aquilo tinha sido o fim da picada, porque não tinha por que ele saber e eu também não respondi. Depois dessa conversa, ele me chamou, depois de um tempo, questionando a minha movimentação bancária. Ele veio comigo numa mesa com vários papéis, meu extrato bancário, fatura de cartão, e perguntou por que eu movimentava valores acima do meu pagamento na conta. E eu disse para ele, expliquei, como você sabe, eu moro com uma mulher, eu moro com a Fernanda, e a gente utiliza a minha conta para fazer os pagamentos das nossas despesas. Luz, telefone, cartão de crédito, você pode ver tudo aí. As humilhações duraram 4 meses até que Márcia foi demitida sem nenhum motivo aparente, com simples alegação de corte de pessoal. A gente sabe, por mais que as pessoas não queiram ouvir falar, a gente sabe que ele assedia as meninas do banco. Eu sei porque eu já ouvi delas próprias, entendeu? Então, o que acontece? Essas coisas vão acontecendo a partir do momento que ele descobriu que ele não ia ter nada, isso é o que eu acho. A partir do momento que ele descobriu que ele não ia conseguir nada, que ele se enojou por ela ser homossexual, começou a perseguição.
No Brasil ainda não existe lei para punir o assediador, mas há projetos nesse sentido. Existem diversos projetos no Congresso visando tipificar o assédio moral como ilícito penal, como ilícito civil e como ilícito trabalhista. Esses projetos estão em curso, estão em discussão, provavelmente serão fundidos. Não há certeza de que haverá tipificação criminal, mas como ilícito civil, isso já é praticamente certo. A Justiça do Trabalho vem condenando, vem promovendo diversas condenações por danos morais decorrentes de assédio moral. Embora atentem contra o trabalhador, a diferença entre a ocorrência do assédio e do dano moral está na gravidade e na repetição ao longo do tempo. Tanto o assédio quanto o dano, eles são um ato atentatório à dignidade da pessoa, né? É um empregado que é tratado de forma que a sua dignidade seja ofendida, né? Então, só que o assédio, ele é um conjunto de atos ao longo do tempo, que se repetem. O dano moral, ele pode ser configurado por um só ato, que geralmente, quando ele é o dano moral, ele é um ato mais grave, ele é um ato de uma vez só e mais grave. Por exemplo, que eu já tive um caso, né, de um cliente meu que foi chamado de ladrão. Então aquele foi um ato isolado, ele foi chamado de ladrão na frente dos demais colegas de trabalho e aquilo gera um dano moral, lógico. A população, de maneira geral, deseja uma legislação mais rigorosa para evitar o aumento dos casos. O empregado precisa do emprego e se submete a essas coisas, não tem como. Então fica meio complicado, né? Se não tiver uma lei que dê uma punição severa para que sirva de, pelo menos como caráter pedagógico, para que outras pessoas não se utilizem desse meio, seria muito melhor. Até porque provar o crime de assédio moral ainda não é muito fácil. Depois o cara chega assim, não fiz nada, não falei, não tem como provar. A dificuldade nos processos está na obtenção de provas. É que a prova, nesse caso, recai no empregado. Você que está alegando é que tem que provar. Então o empregado é que vai provar o que aconteceu com ele, o dano moral. Então a dificuldade é essa, porque às vezes é muito difícil. Às vezes até existem testemunhas do assédio moral, por exemplo. Existem até testemunhas, mas essas testemunhas, como estão trabalhando ainda na empresa, elas não querem ir contra a empresa, elas não querem se arriscar, não querem arriscar perder o seu emprego. É importante que o trabalhador entenda pelo que está passando, para então ter como se proteger e defender. Um ambiente de trabalho saudável é uma conquista possível, desde que vítimas não sofram caladas. A melhor reação é a quebra do silêncio. O trabalhador, ele entrou numa empresa, fez um exame admissional, ele estava perfeito e ele tem que sair perfeito porque o trabalho não pode ser um instrumento de adoecer o trabalhador. Tem que contar a verdade, falar o que aconteceu. Se essas pessoas ainda não têm coragem de se expor, de dar a cara a tapa e falar aconteceu comigo, pelo menos a gente está fazendo para que essas pessoas possam fazer também, que tenham pelo menos um pouco de coragem para fazer alguma coisa, para mudar isso. Se eu estou aqui falando é porque eu não quero que ninguém passe pelo que eu passei.